de volta, pessoal, para mais uma aula em que a gente continua trabalhando a Lei 14.133 de 2021. A gente está começando já a falar sobre o processo licitatório. Falamos, né, no nosso finalzinho da última aula, no nosso último bloco, sobre os agentes públicos, né, sobre regras importantes com relação a agentes públicos. Então, a gente viu alguns requisitos para que o agente público ele possa atuar, né, com relação às licitações e contratos administrativos, alguns impedimentos, enfim. Trabalhamos alguns pontos com relação a eles. Continuemos, então, agora dentro dessa parte inicial, vamos dizer assim, do processo licitatório, para que depois, como eu disse para vocês, a gente comece a falar do procedimento em si, para que a gente possa falar de todas as fases desse processo. Mas, como eu havia combinado com vocês na nossa aula passada, a gente trabalha aqui alguns pontos iniciais dentro do processo, para a gente entender essas partes iniciais, ou essas regras iniciais com relação ao processo licitatório em si. Certo? Trabalhamos, então, o ponto dos agentes públicos no finalzinho, né, no nosso bloco passado, no finalzinho da nossa última aula. Continuemos agora dentro do processo licitatório, mas num segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês, em que nós trabalhamos algumas regras no processo licitatório. Nós temos algumas regras, basicamente 2 dispositivos vão trazer aqui para a gente, regras importantes, regras interessantes, que são aplicáveis ao processo licitatório, que eu acho que são interessantes a gente trabalhar, que são interessantes a gente revisar, tá? Então, eu quero trabalhar com vocês o artigo 12, que vai trazer para a gente algumas regras que devem ser observadas no processo licitatório, e aí depois a gente vai lá no artigo 13, que fala sobre a publicidade dos atos praticados no processo licitatório, tá certo? Bora lá primeiro no artigo 12, que traz essas regras do processo licitatório, né? O que eu devo observar no processo licitatório? Olha só, no processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 1. Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Então, a regra que nós temos com relação ao processo licitatório é que os documentos eles são por escrito, com data e local de sua realização e assinatura. 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no artigo 52 desta lei. O artigo 52, gente, é o artigo que fala sobre as licitações internacionais. Existe a possibilidade de licitações internacionais que estão previstos lá no artigo 52, mas a regra, né, de acordo com o artigo 12, inciso 2, é que valores, preços e custos vão ser expressos, vão ser utilizados, né, com expressão monetária, como expressão monetária a moeda corrente nacional. 3. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta, não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Eu consigo perceber claramente aqui nesse artigo 12, inciso 3, gente, a aplicação do princípio, por exemplo, da razoabilidade. Eu não vou tirar uma pessoa de uma licitação, né, afastar uma pessoa da licitação ou invalidar todo o processo licitatório se eu tenho desatendimento de exigências meramente formais, que não estão comprometendo a aferição da qualificação do licitante ou que não estão comprometendo a compreensão do conteúdo da sua proposta. Então, é um princípio, claro que eu tenho, né, que analisar a questão da qualificação, né, da habilitação, eu tenho que analisar a proposta do licitante, mas o desatendimento de exigências meramente formais, que não venham a prejudicar, de fato, aquela qualificação, né, a habilitação ou o julgamento das propostas, não deve fazer com que esse licitante ele seja tirado, né, afastado daquela licitação ou que o processo ele seja invalidado. É uma aplicação do princípio da razoabilidade. Posso falar, inclusive, na aplicação do princípio do formalismo, pensando numa ideia de formalismo moderado, né, em que eu vou seguir as regras de um procedimento formal, mas que deve ser de forma moderada, pode ser relativizada, né? Então, a administração ela tem que seguir todos esses procedimentos previstos em lei? Claro que tem, mas é um procedimento moderado, né, gente? É uma atuação razoável. Não é se está qualquer coisa errada eu já tirar a pessoa
daquela licitação, se é uma exigência meramente formal que não atrapalha em nada a qualificação do licitante ou a sua proposta, né, a compreensão da sua proposta, tá? Artigo 12, inciso 4. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado sob sua responsabilidade pessoal. Então, a prova de autenticidade de um determinado documento, seja um documento público, seja um documento particular, pode ser feito tanto com a apresentação do original, né, quanto também com a declaração de autenticidade pelo advogado, por o advogado, e aí o advogado, nesse caso, ele tem uma responsabilidade pessoal com relação a essa autenticidade. É um pouco uma regra que a gente tem no Código de Processo Civil hoje, né? O Código de Processo Civil traz essa possibilidade de o advogado declarar a autenticidade de documentos sob sua responsabilidade pessoal, né? Sob pena, né, de ele responder pessoalmente em virtude dessa não autenticidade. Então, essa questão da autenticidade que aparece para a gente aqui no inciso 4. Inciso 5. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Então, a não ser que eu tenha uma exigência legal, ou a exigência do reconhecimento de firma só vai ser necessário se houver dúvida com relação à autenticidade. 6. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. E 7. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Esse inciso 7, gente, ele traz um instrumento, né, extremamente importante que surge para a gente na Lei 14.133, que é o plano de contratação anual. O plano de contratação anual, que é uma possibilidade que nós temos, previsto na Lei 14.133, de que seja elaborado pelo órgão, né, de cada ente federativo, pelos órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo, em que vai ser racionalizadas as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, vai ter um alinhamento com o planejamento estratégico e vai subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, é um instrumento que tem muita ligação com o princípio do planejamento. Eu, inclusive, citei esse plano de contratações anual quando eu falei do princípio do planejamento com vocês lá no comecinho, lá na nossa primeira aula. A gente viu que um dos princípios que aparecem lá no artigo 5º é o princípio do planejamento, e a gente tem esse plano, né, de contratações anual como um dos instrumentos interessantes para garantir esse planejamento, né, do ente federativo, esse planejamento de todas as contratações dos órgãos, das entidades daquele ente federativo, tá certo? Parágrafo 1º fala ainda sobre esse plano de contratações anual. Ele fala que o plano de contratações anual, de que trata o inciso 7 do caput desse artigo, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução do contrato, né? Então, nesse plano de contratações anual, como vai estar ali, né, planejado, vão estar ali planejadas todas as licitações que a administração pública vai fazer, ele deve ser observado pelo ente federativo, né, quando o ente federativo for fazer as suas licitações ou quando for executar os seus contratos. E, por fim, o parágrafo 2º, que fala que é permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, né? Então, é possível, né, já que o artigo 12, inciso 6, ele fala que os atos vão ser preferencialmente digitais, é possível, então, a assinatura digital, né? A assinatura digital, ela é para garantir, né, que eu demonstre essa autenticidade dessas assinaturas no meio digital, e ela vai ser feita, então, com esses certificados digitais. Tá certo? São regras básicas, então, com relação ao funcionamento
do processo licitatório, a gente já consegue perceber que o processo licitatório ele tem muito essa ideia, então, de atuar na via eletrônica. A gente vai ver daqui a pouco que o processo licitatório ele deve acontecer preferencialmente de forma eletrônica. E a gente vai ter aqui, então, que ele vai acontecer através de atos eletrônicos, vou ter o certificado digital como uma forma de assinatura digital, enfim, esses pontos importantes com relação a essas regras iniciais do processo licitatório. Depois do artigo 12, o artigo 13, ele fala um pouco sobre a publicidade dos atos praticados no processo licitatório. A gente tem como um dos princípios também que devem ser respeitados na licitação, na aplicação da Lei 14.133, o princípio da publicidade. E aí o artigo 13 ele fala também sobre esse princípio da publicidade aqui, sobre a publicidade dos atos praticados no processo licitatório. Vamos dar uma olhada comigo aqui no artigo 13, olha só. Os atos praticados no processo licitatório são públicos. É a nossa regra, gente? Princípio da publicidade. Ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, a gente tem exceção à publicidade, no caso da segurança da sociedade, segurança do Estado na forma da lei, que é bem parecido com o que a gente tem, inclusive, na nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 33. Ele fala que a atuação do Estado ela deve ser acessível a todos, mas é possível exceção, e aí o artigo 5º, inciso 33, traz, inclusive, essas exceções de segurança da sociedade e segurança do Estado. Aí vem o parágrafo único e fala sobre hipóteses em que a publicidade ela vai ser diferida. O que significa dizer que a publicidade ela vai ser diferida? Gente, ela vai ser adiada. Eu vou garantir a publicidade de determinados atos? Vou. Só que eu vou garantir essa publicidade mais para frente. Não vai ser agora. Essa publicidade ela vai ser diferida, ela vai ser adiada em determinadas situações em duas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 13. Quais são essas hipóteses? 1. Quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. E 2. Quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24. Vamos entender essas duas hipóteses aqui em que a publicidade ela vai ser diferida, ou seja, ela vai ser adiada. Primeiro, gente, o inciso 1 fala do conteúdo das propostas até a respectiva abertura. A gente vai falar mais para frente um pouco sobre todas as fases de licitação e a gente vai ver que vai existir uma fase de apresentação das propostas e dos lances, em que os licitantes eles vão apresentar as propostas e os lances e que depois eu vou ter uma fase de julgamento das propostas. A depender do tipo de disputa, esse momento de julgamento das propostas, ele vai ser diferente desse momento de apresentação das propostas. Pode ser que eu tenha uma data para as pessoas apresentarem as propostas, para os licitantes apresentarem as suas propostas escritas. Eles vão entregar lá as propostas escritas, sei lá, do valor que eles vão fazer, que eles vão prestar aquele serviço, por exemplo, que a administração pública está querendo licitar. E só depois de um determinado tempo, só no dia tal, é que vai ser feito o julgamento daquelas propostas. Durante esse tempo, gente, em que as propostas elas foram apresentadas, mas eu ainda não cheguei nesse momento do julgamento das propostas, essas propostas elas são sigilosas. Eu não posso abrir essas propostas antes da hora. Tanto não posso abrir essas propostas antes da hora, que é um crime. É um tipo penal que aparece, inclusive, na nossa nova lei, acabar com o sigilo dessas propostas antes do momento certo, antes do momento correto, que é essa fase de julgamento das propostas. Então, as propostas, elas vão ter essa publicidade diferida, ou seja, adiada até a sua abertura. Então, enquanto eu estou com as propostas, lá, com os envelopes de propostas dos licitantes na minha mão, vamos imaginar que eu sou agente de contratação, mas eu ainda não cheguei, nós não chegamos ainda dentro daquele cronograma previsto no edital. Na fase, no momento de abrir as propostas e fazer o julgamento dessas propostas, eu não posso dar publicidade para essas propostas são sigilosas. Então, a publicidade, nesse caso, ela é diferida. A de publicidade será diferida quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura.
Inciso 2, quanto ao orçamento da administração nos termos do artigo 24 dessa lei. Nós já falamos do artigo 24. A gente viu que o artigo 24 traz no caput a possibilidade de que o orçamento ele seja sigiloso. Então, em determinadas situações, a administração pública ela pode escolher não divulgar o orçamento que ela fez para aquela compra, para aquele serviço, para aquela obra, enfim, para aquela contratação que ela vai fazer, salvo a hipótese do maior desconto que estava lá no 24, parágrafo único, que a gente viu que precisaria, nesse caso, garantir trazer a previsão desse valor no edital, para que eu pudesse calcular qual era o desconto, né, que eu daria naquela proposta. Então, lá quando a gente estava falando dos critérios de julgamento, quando eu falei com vocês do critério de julgamento maior desconto, eu comentei sobre o artigo 24. Então, o artigo 24, ele fala lá no caput do 24 que é possível que em determinadas situações a administração pública garanta o sigilo desse orçamento. A administração decida não divulgar esse orçamento durante, né, no início daquela licitação, daquele processo licitatório. Depois ela vai ter que divulgar. Né? Depois, por exemplo, ela vai ter que juntar todos os orçamentos, todos os documentos naquele processo licitatório, mas ela pode escolher não divulgar em princípio, para ver mesmo quanto é que os licitantes vão apresentar, independentemente de qualquer coisa. Salvo na hipótese do 24, parágrafo único, que a gente viu que nesse caso eu tenho que ter o valor estimado de contratação ou o preço máximo aceitável, né? O valor máximo aceitável previsto no edital, que é no caso do maior desconto. Tá claro? Lembra disso? Se não lembra, volta aí no seu material, que a gente já falou desse artigo 24, a gente já leu ele na nossa aula passada. Tranquilo? Então, com relação a essas regras do processo licitatório, ok. Depois dessas regras, um outro ponto que eu acho que também é extremamente importante chamar a atenção de vocês é para os impedidos de participar do processo licitatório. O artigo 14 da Lei 14.133 traz para a gente várias pessoas que são impedidas de participar da licitação ou de participar da execução de um contrato administrativo. Então, são pessoas, são empresas que não podem participar da execução daquele contrato ou que não podem participar da licitação em si. E aí a gente precisa trabalhar com bastante cuidado, entender o porquê que essas pessoas estão impedidas. Eu acho que aqui a melhor forma, né, vamos dizer assim, de você entender isso, é entendendo de fato o porquê que essas pessoas não podem participar da licitação. Bora trabalhar então cada um dos incisos do artigo 14, e aí vocês vão ver que eu vou em vários momentos parar para fazer algumas observações importantes, chamar a atenção de alguns pontos que eu acho interessantes aqui para a gente, tá certo? Bora lá então. Então, bora para o artigo 14. Artigo 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente. Inciso 1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviço ou fornecimento de bens a ele relacionados. Essa regra, pessoal, ela já existia. Em princípio, o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, ele não pode participar da licitação para a execução daquele projeto que ele fez. Porque senão seria muito fácil, né? Ele faz um projeto totalmente voltado para o que ele conseguiria apresentar uma melhor proposta, porque aí ele saberia que depois, lá quando fosse participar daquela licitação, ele já venceria aquela licitação. Então, o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, não pode participar da licitação ou da execução do contrato administrativo que tiver a ver, né, que versar sobre aquele projeto do qual ele foi autor, do qual ele fez parte. Com relação a esse inciso 1, eu já quero ir com vocês em alguns parágrafos para já ir fazendo ligação de pontos importantes com vocês aqui. O primeiro parágrafo que eu quero chamar a atenção de vocês é para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º, ele traz para a gente o seguinte: o disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado, a elaboração do projeto básico e do projeto executivo.
nas contratações integradas e no projeto executivo nos demais regimes de execução. O que o parágrafo 4º está dizendo para a gente? Gente, porque está dizendo para a gente, ficou engraçado, né? O que o parágrafo 4º está dizendo para a gente? Nós vimos, quando a gente trabalhou as formas de execução de contratação, né, execução de contratos, execução de obras, que existem formas de execuções diferentes na Lei 14.133. Chamei bastante a atenção de vocês, porque são as novidades em comparação com a Lei 8.666, do regime de execução integrada e o regime do regime de contratação integrada e o regime de contratação semi-integrada. Lembra disso? O que era o regime de contratação integrada, o regime de contratação de contratação semi-integrada? O integrada, ele vai abarcar, a contratação, ela vai abarcar todo o projeto, tanto básico, quanto executivo, quanto a execução daquele projeto. Então, no regime de execução de contratação integrada, aquela pessoa que for contratada, né, o contratado pela administração pública, ele próprio vai elaborar o projeto básico, ele próprio vai elaborar o projeto executivo e ele próprio, por exemplo, vai fazer aquela obra. Então, nesse caso, eu não aplico essa vedação que a gente tem, esse impedimento que a gente tem no artigo 14, inciso 1. Porque, nesse caso, é o próprio autor do projeto básico executivo que vai executar a obra, por exemplo. Porque está tudo junto na contratação. Ele foi contratado para tudo. Então, ele está dizendo, o artigo 14, parágrafo 4º, ele está dizendo para a gente: o disposto nesse artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado, a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas. Na contratação integrada, o projeto básico e o projeto executivo, né, a elaboração desses projetos já está inserido no próprio contrato, na própria contratação. Então, isso tudo está dentro do bolo ali de contratação. Então, nesse caso, o autor ele vai fazer tudo, inclusive a execução daquele contrato. No caso da contratação semi-integrada, nós vimos que o projeto executivo, ele também está dentro da contratação. Então, na contratação semi-integrada, o contratado, ele elabora o projeto executivo, ele faz aquela obra, por exemplo. Então, aqui o projeto executivo na semi-integrada também está dentro da contratação. Então, é uma exceção, não vou dizer exceção porque, na verdade, está tudo aqui junto, né? Mas é uma hipótese em que a própria pessoa, ela faz o projeto e ela executa, tá? Então, lembra disso. Existem hipóteses em que a mesma pessoa, ela faz o projeto básico ou faz o projeto executivo e também vai executar aquela obra, aquele serviço? Sim. Por exemplo, na contratação integrada, na contratação semi-integrada. Na integrada, tanto o projeto básico quanto o projeto executivo estão dentro da contratação. Na semi-integrada, o projeto executivo está dentro da contratação. Tá certo? E um outro parágrafo que tem a ver também com o inciso 1, na verdade, tanto com o inciso 1 quanto com o inciso 2, que daqui a pouco a gente vai ler, é o parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 14, ele fala para a gente o seguinte: a critério da administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Então, aqui no parágrafo 2º, a gente já não está falando mais de contratação integrada, semi-integrada, tá? A gente já está pensando mesmo numa pessoa que fez o projeto executivo, que fez o projeto básico, o anteprojeto, só. E aí, agora, a administração ela vai fazer uma outra licitação para firmar um novo contrato, por exemplo, para executar a obra em virtude daquele projeto. Nesse caso, né, em que não está tudo na mesma contratação como na integrada, na semi-integrada, de fato, esse autor do projeto não vai poder participar dessa nova licitação.
porque é a vedação que a gente tem lá no artigo 12, inciso 1, e que também vai ter muito parecido no artigo 12, inciso 2, que eu vou ler com vocês. Nessas hipóteses, o parágrafo 2º, ele fala que se a administração pública quiser, por que é se a administração quiser? Porque é a critério da administração, e exclusivamente ao seu serviço, o autor do projeto, ou a empresa que a gente vai ver, né, que é a autora do projeto, pode participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Então, o autor do projeto aqui, ele não pode participar de uma licitação, por exemplo, para ele executar aquela obra. Mas ele pode ser contratado pela administração pública para atuar no apoio daquele planejamento da contratação, ou para atuar no apoio da gestão daquele contrato. Ele vai atuar no apoio, sob supervisão, né, de um agente público, já que foi ele que fez o projeto, ele conhece muito bem. Então, ele vai, de alguma maneira, conseguir ajudar ali na licitação, ali no contrato, mas não é ele que vai executar. Não é ele que vai participar da licitação, não é ele que vai firmar o contrato administrativo para executar, tá certo? Que é o impedimento que a gente tem no artigo 14, inciso 1. Mais ou menos a mesma coisa, só que agora com relação à empresa, é o impedimento que a gente tem no artigo 14, inciso 2. Ele fala aqui, também vai ser impedido empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. Então, se agora eu tenho uma empresa em que o autor do projeto básico ou do projeto executivo, ele atue, né, ele é dirigente, gerente, acionista, detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, ele é responsável técnico, subcontratado, enfim. E essa empresa, ela tem, então, essa ligação com o projeto, com o autor, né, do projeto básico ou do projeto executivo. Essa empresa ela não pode participar da licitação com relação a obras, serviços ou fornecimento de bens relacionados, né, ou necessários àquela obra, aquele serviço, aquele fornecimento do projeto. Tá? É mais ou menos essa ideia também de eu garantir que eu não vou fazer um projeto já pensando no que eu vou ganhar de volta depois para executar aquele contrato de alguma maneira. Tranquilo? Artigo 14, inciso 3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. A gente vai falar de sanções aplicáveis aos licitantes, aos contratados que fizerem alguma coisa errada. Então, se eu descumprir alguma coisa, se eu fizer alguma coisa errada na licitação ou no contrato, eu posso, nos termos do artigo 14, da Lei 14.133, receber sanções. Uma dessas sanções que eu posso receber é ficar impossibilitada de participar de licitação, em virtude dessa sanção, em virtude dessa penalidade que eu recebi. Enquanto eu estiver, gente, sobre os efeitos, né, vamos dizer assim, dessa sanção, que me impossibilita de participar de licitação, eu não posso participar de uma licitação. Então, seja eu pessoa física, seja eu pessoa jurídica, se eu estiver impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção, obviamente eu não posso participar. E aí, eu nem posso participar e nem colocar outra pessoa para participar no meu lugar, tá, gente? É o que traz o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 14, ele fala o seguinte: o impedimento de que trata o inciso 3 do caput deste artigo será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Então, se agora eu estou participando de uma licitação, ou a minha pessoa jurídica está participando de uma licitação, só para fingir que eu sou o licitante, mas na verdade o licitante é alguém que está aqui por trás de mim, né, vamos dizer assim,
que não pode participar diretamente da licitação porque recebeu uma sanção e que está impossibilitado de participar, ou seja, eu estou aqui atuando como se fosse um laranja, entre aspas, está errado, concorda? Então, obviamente que eu também não posso fazer isso, eu também não posso participar. Então, comprovada essa atuação fraudulenta, obviamente que essa participação está errada. Depois, gente, artigo 14, inciso 4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Se eu tenho, gente, seja um vínculo, né, de natureza técnica, comercial, etc., ou um vínculo familiar mesmo, até 3º grau, com quem atua na licitação ou quem atua na fiscalização ou gestão do contrato, eu não posso participar da licitação. 5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404 de 76, concorrendo entre si. A Lei 6.404 é que fala das sociedades anônimas, né? Então, eu não posso ter empresas controladoras ou coligadas, uma concorrendo com a outra, porque, na verdade, elas são do mesmo grupo, né? E 6, pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Então, é uma regra extremamente importante, né, uma vedação extremamente importante que a gente tem aqui, que é, se uma pessoa física ou jurídica nos últimos 5 anos tiver tido uma condenação judicial com trânsito em julgado nessas hipóteses aqui, ela também fica impedida de participar da licitação. Essa utilização, né, pessoal, que a gente tem da licitação para controlar mesmo quem é que vai firmar contratos com a administração pública, e mais do que certo a gente fazer isso. Então, se essa empresa ou se essa pessoa física foi condenada nos últimos 5 anos com trânsito em julgado nessas hipóteses do artigo 14, inciso 6, ela também fica impedida de participar da licitação.